Como ganhar dinheiro e viver viajando pelo mundo como nômade digital. Nesse vídeo nós vamos te mostrar as 4 principais formas que você pode ganhar dinheiro enquanto você viaja pelo mundo. E a última forma é a mais simples e a mais fácil para qualquer pessoa dar o primeiro passo. Então fica comigo até o final e não deixe de primeiro se inscrever aqui nesse vídeo, dar um like e vambora! Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Chobê, um dos fundadores aqui do Invista para Viagem junto com a Jennifer, e nós somos nômades digitais há mais de 9 meses. Atualmente estamos morando aqui no Sudeste Asiático, mais especificamente no Vietnã. E para que a gente consiga, nos manter aqui viajando, nós precisamos ter fontes de renda que nos proporcionem essa capacidade, de conseguir viajar e ter dinheiro para nos manter durante essa viagem. Mas antes de falar dessas 4 principais formas, a gente vai falar um pouco sobre o que é o nômade digital, o que significa esse nomadismo digital. Esse termo ele ganhou muita força mais ou menos ali de 2020, talvez 2021 para frente. Acho que foi mais até impactado quando começou a pandemia e essa possibilidade de trabalho remoto ficou muito mais forte, mas já existiam muitas pessoas que eram nômade digital, só que não era tão falado, não era tão hypado quanto é hoje. Então o nômade digital, o nomadismo digital, nada mais é do que aquela pessoa que ela não tem uma residência fixa, ou seja, a gente não tem uma casa ali no Brasil, e a gente vive viajando pelo mundo, trabalhando remoto. Então o que significa essa estratégia de nomadismo digital? A gente não é herdeiro, a gente não tem uma herança ali, não é milionário e fica simplesmente viajando, turistando. A gente mora pelo mundo, fica rodando, tendo várias bases ali pelo mundo, justamente você não tem uma residência fixa, ou seja, eu não sou um imigrante que eu quero morar no país tal, não. Você fica viajando, pulando por diversos lugares, justamente é um nômade, você não tem um local ali fixo e você precisa trabalhar para se manter. Então você tem uma rotina normal ali de trabalho, você ganha dinheiro, você trabalha, só que você vive viajando o mundo. Então assim, é um sonho para muita gente, só que tem várias dificuldades aí também envolvidas, mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, tá? Então vamos começar aqui falando das 4 principais fontes de renda. A primeira e a mais fácil ali de você ganhar dinheiro e conseguir proporcionar é tendo um trabalho que te proporcione ali trabalhar remotamente, ou seja, um emprego formal dentro do Brasil que te proporcione trabalhar remotamente, Então assim, nós começamos dessa forma, inclusive, eu sou sócio de uma empresa no Brasil, então eu consigo trabalhar remoto. A Jennifer também trabalhava para uma empresa no Brasil, mas depois ela acabou largando para se dedicar 100% nos nossos outros negócios. Mas se você conseguir uma empresa, por isso que eu falei que pós-pandemia isso ficou muito mais fácil, porque o trabalho remoto ficou muito mais disseminado entre as empresas aí no Brasil e no mundo. Então se você tiver uma empresa que te proporcione o trabalho 100% remoto, é muito possível que você consiga virar um nômade digital. Ainda dentro desse ponto 1 de trabalhar para uma empresa, existem muitas empresas no exterior que contratam brasileiros para trabalhar de forma 100% remota. E isso ainda é melhor ainda porque elas vão te pagar em moeda forte na grande maioria das vezes. Então você consegue trabalhos ganhando em dólar, ganhando em euro, inclusive mesmo que seja um cargo muito mais baixo do que o que você estava acostumado no Brasil, pelo pagamento ser em dólar e euro, seu salário vai ser muitas vezes bem maior do que o que você ganhava. Então essa é uma excelente possibilidade. Aqui na descrição eu vou deixar links de alguns sites que você pode buscar por vagas de trabalho remoto em empresas do exterior. O segundo ponto talvez seja o mais difícil de você conseguir, depende muito do caso, mas eu entendo como mais difícil porque a gente está falando aqui de criação de um negócio, você de fato empreender na internet, então isso pode ser muito mais difícil para alguns ou mais fácil para outros, mas é o que a grande maioria das pessoas, principalmente dos nômades digitais que vivem aí a longo prazo nessa jornada, sonham em fazer, que é você construir um negócio totalmente digital. Por quê? Você sendo dono ali do seu próprio negócio, você pode ter muito mais liberdade, de horários de trabalho, de localização, porque tem algumas dificuldades, como por exemplo o fuso horário para você trabalhar para empresas do Brasil, então você tem essa flexibilidade e, consequentemente, você tendo o seu próprio negócio, o potencial de escalabilidade, de faturamento, de receita também é muito maior, mas como eu falei, é bem difícil, é uma coisa mais a longo prazo, não é todo mundo que vai conseguir, não é todo mundo que vai dar certo, mas se você tem ali vontade de fazer isso,
é o que talvez vai te trazer mais resultados aí para o futuro. E estamos falando de várias possibilidades, tá? Você pode criar uma consultoria aí online de alguma experiência, alguma habilidade que você tenha, por exemplo, que você trabalhava no mercado anteriormente. Você pode dar aulas online, isso é muito comum aqui, por exemplo. A gente conhece várias pessoas, vários gringos, né, aqui, vários estrangeiros. Muitos deles dão aulas de inglês. Então a gente conheceu, por exemplo, uma canadense que dá aula de inglês para vietnamitas aqui. Então assim, dar aulas ali do seu conhecimento, da sua habilidade online funciona muito bem. Você pode ser um personal trainer online, enfim, você pode ter um e-commerce, você pode criar um SaaS, né, um Software as a Service. Hoje tem muita gente falando sobre micro-SaaS, né, ou One Person Business, são conceitos aí que talvez você procurando pode se aprofundar um pouco mais, você criar o seu próprio app, você criar o seu próprio software. Então assim, hoje, principalmente com inteligência artificial, fica muito mais fácil de você conseguir obter esse conhecimento, de você conseguir criar alguma coisa nova. Mas como eu falei, fica um pouco mais fácil, mas não é fácil. Essa talvez seja a forma mais difícil de você conseguir, mas é a que vai te trazer mais frutos a longo prazo. E tudo isso, né, a grande maioria dela parte principalmente de ter canais de distribuição, ou seja, se você tem um negócio, você precisa vender. Então você precisa ter habilidades ali, conhecimentos de vendas, de produção de conteúdo. Então por isso que eu falei que é muito difícil. Então, como a gente é criador de conteúdo, né, eu sempre recomendo que se você está pensando em fazer isso, já comece a produzir conteúdo desde o zero. Vá documentando a sua jornada, todo o passo a passo que você for fazendo, porque aí você já vai crescendo com uma comunidade te acompanhando e depois para você converter, para você lançar alguma coisa, fica muito mais fácil, tá? Então essa é a segunda opção, mais difícil, mas a que pode te trazer mais frutos aí a longo prazo. O terceiro ponto, que está meio que no meio termo ali entre criação de conteúdo ou ter um negócio próprio, é trabalhar com o mercado de afiliados. O que é o mercado de afiliado? Nada mais é do que você divulgar alguma coisa, né, um produto ou um serviço, e ganhar uma comissão por isso. Só que o mercado de afiliados ele ficou muito conhecido, né? Muito falado pelos infoprodutos. Eram pessoas que viravam afiliados vendendo cursos de outras pessoas e aí colocavam tráfego pago na internet, etc. Mas o mercado de afiliados ele serve para uma infinidade de coisas, tá? Você pode ser afiliado, por exemplo, de produtos físicos, você pode ter uma loja na Amazon, né? Muitos criadores de conteúdo, provavelmente vocês já viram ou até já compraram, colocam assim nos vídeos do YouTube, na descrição, links dos equipamentos que eles usam para gravar. Então você vai lá, tá querendo aprender a mexer no YouTube, caramba, qual câmera que ele usa, qual microfone que ele usa? Link na descrição, você vai lá, compra, ele ganha uma comissão. A gente trabalha também, uma das nossas fontes de renda é o mercado de afiliados. O que a gente faz? Todas as hospedagens que a gente visita, que a gente gosta, a gente divulga aquela hospedagem. Se vocês comprarem ou reservarem pelo nosso link, a gente ganha comissão. Chip de internet, seguro viagem, alguns produtos que a gente já testou em viagem, por exemplo, um power bank, uma mochila que a gente gostou, uma bota legal para fazer uma trilha. Então, produtos que a gente divulga que a gente gosta, né? Se as pessoas comprarem, a gente ganha comissão por isso. Então também é um mercado muito legal, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, aqueles perfis de achadinhos, né? As pessoas vão comprando coisas, vão testando e vão ganhando dinheiro com isso. Então é um mercado também muito forte, mas esse tem uma particularidade que eu acho que, de fato, para você ter sucesso nesse mercado, ou você precisa colocar muita grana ali de tráfego pago, mas eu acho que isso está perdendo um pouco a força, você precisa botar cara, né? Botar cara que eu digo é produzir conteúdo. Então você precisa ter essa habilidade de produção de conteúdo que não é para todo mundo. Como eu falei, muitas das pessoas que vão viver fora acabam produzindo conteúdo como um canal de distribuição para divulgar o seu próprio serviço ou para utilizar, por exemplo, o mercado de afiliados. Então, assim, você precisa produzir conteúdo para que você possa divulgar aí, conseguir mais vendas e escalar o seu negócio. Talvez você não consiga viver só do mercado de afiliados, mas isso pode ser uma das suas fontes de renda e você compor tudo é interessante ali para sua vida. Isso também é um ponto a se considerar. A gente está acostumado, né, a ter um emprego e aí você tem uma fonte de renda. Mas quando você fala em empreender digitalmente, ou ter um negócio, ou querer ganhar mais dinheiro, ficar rico e coisas do tipo, é interessante que você diversifique suas fontes de receita, que você tenha várias fontes de receita. Então não negligencie uma coisa ali, porque ela pode juntar para o seu bolo e te fazer ter um maior faturamento ali naquele início da sua jornada. E agora, o quarto ponto, talvez esse seja o mais simples de começar,
né? Não necessariamente vai te dar mais dinheiro, tá? Depende de vários fatores, mas é o mais simples de começar. E eu acho que a grande maioria das pessoas que ainda não tem uma perspectiva, assim, não tem uma perspectiva de criar um negócio digital, ou não necessariamente quer empreender, criar uma consultoria ou alguma coisa do tipo, ele vai para esse caminho. Inclusive, muitos cursos que ensinam vocês a trabalharem ali, viverem como nômades, trabalharem remoto, eles vão focar nesse ponto, que é o que? Fazer trabalhos como freelancer. Então hoje existem oportunidades, plataformas no mercado que fazem essa intermediação, marketplaces, né? Eu não sei se vocês já utilizaram alguma vez, a gente usa bastante, inclusive, né, para contratar trabalhos de freelancers. Então tem plataformas como o Workana, que a gente usa bastante, o Fiverr, né, que a gente também já usou, mas eu não gosto tanto. Tem o Upwork, que é super famosa também, que muitas das pessoas recomendam justamente começar pelo Upwork. Também vou deixar todos esses links aqui na descrição, tá, para ficar mais fácil para vocês. Mas são plataformas de freelancer, então você cadastra lá suas habilidades, seus conhecimentos e você pode ser encontrado por pessoas para solicitar ali os seus serviços. No início vai ser difícil, óbvio, você precisa construir um portfólio, você precisa ter avaliações, você precisa ter recomendações para que as pessoas possam confiar no seu trabalho e, de fato, você consiga fazer. Mas é uma excelente oportunidade. E o mais legal disso é que quando a gente tinha essas plataformas lá atrás, lá no início, quando elas começaram a surgir, era muito voltado, por exemplo, para a criação de logotipo, para um flyer, um banner, um site, era muita coisa de design, de web design, né? Eu tô falando há 10 anos atrás, quando surgiram as primeiras plataformas, só que elas foram se modernizando e hoje você consegue encontrar de tudo, literalmente de tudo. Eu já vi até gente pedindo e vendendo trabalho de faculdade, por exemplo. Então, assim, você consegue, de fato, vender muitas das suas habilidades, como redator, sei lá, vai escrever alguma coisa, vai formatar alguma coisa, um trabalho de faculdade específico. Então, tem várias questões ali que são interessantes. Inclusive, você pode fazer o inverso, tá? Ao invés de pensar qual habilidade que você tem que possa ser comercializado, entra na plataforma, começa a fazer um monte de busca para você ver se as pessoas estão contratando isso, se tem demanda, se você pode, inclusive, colocar aquela determinada profissão ali dentro, e aí vai te dar uma luz sobre o que você pode vender. Então essas plataformas talvez seja a forma mais fácil de você hoje criar um cadastro gratuito, né? Você não precisa ter esforço nenhum e começar ali a tentar batalhar. Beleza, viajante? Essas são as 4 principais fontes de renda, tá? Óbvio que o nômade digital, o nomadismo digital não é para todo mundo e a gente nunca, inclusive, vai falar para você largar tudo que tem e dar a volta ao mundo, tá? Você precisa estudar, se planejar, né? Dependendo do seu perfil, do seu objetivo de vida, do que você tem a perder. Por exemplo, no Brasil, pode não ser um passo muito legal de você fazer, você precisa se planejar para isso. A gente se planejou bastante para tomar essa decisão, tá? E a gente está falando de reserva de emergência, de investimentos, etc. para isso, mas esse é um assunto para um outro vídeo. A gente separou várias dicas aqui do dia a dia do nômade digital que pode te ajudar a tomar essa decisão e tirar todas as dúvidas de como é viver na estrada. Então, se você quer que a gente faça esse novo vídeo, comenta aqui pra gente para saber que esse tema foi interessante para vocês, que a gente já coloca a mão na massa aqui e programa para a próxima semana. Então, deixe seu comentário se você gostou, não deixe de se inscrever e nesse vídeo aqui a gente detalhou todas as nossas fontes de receita como nômade digital. Então, clica aqui e assiste lá.